Olá, sou Eliana Marcolino, sou professora e pesquisadora do mestrado em Gestão Integrada do Território. Estamos aqui no programa Diálogos Territoriais. O nosso objetivo é conversar um pouco sobre a importância da divulgação científica. Nós vamos falar um pouco sobre as pesquisas que são realizadas aqui na Univale e da experiência da nossa disciplina Cultura Científica e Divulgação Científica. No encontro de hoje nós temos aqui a professora Terezinha Vilarino, nós duas ministramos a disciplina de Cultura Científica e Divulgação Científica e as alunas que participaram desse processo durante esse semestre. O objetivo do nosso encontro é conversar um pouco, compartilhar com a comunidade um pouco das discussões que foram apresentadas durante as nossas aulas. O tema central, o tema principal é pensarmos juntos sobre a importância de se divulgar a ciência para a comunidade. Professora Terezinha, você poderia falar para a gente um pouco sobre a experiência dessa disciplina em especial, a importância de se trabalhar a cultura científica e a divulgação científica? Bom, a experiência dessa disciplina, ela é muito interessante, muito especial, porque nós produzimos ciência, enquanto pesquisadores, enquanto professores da universidade, da academia, nós produzimos ciência e muitas vezes nós não comunicamos a ciência que a gente produz. E, ao mesmo tempo, a gente também não pensa na ciência que é produzida por outros pares e que nos circunda. A nossa vida hoje, cotidiana, é circundada pela ciência. Aqui nós estamos numa gravação de programa cuja possibilidade somente é dada pela técnica, que é um produto do conhecimento científico. Então, a principal, eu acho, contribuição da nossa disciplina é pensar isso, de como que uma cultura científica nos rodeia, o nosso cotidiano, a nossa vida prática, a nossa própria comunicação. Então, é um pouco de discutir, de entender o que é ciência, o que é produção de ciência, e aí eu digo de todas as áreas. Quando a gente pensa em ciência, eu acho que comumente a gente pensa em biologia, em química, em engenharia, em física. Então é pensar a ciência para além desse paradigma, pensar nas ciências humanas, na comunicação, na psicologia, na história, na geografia, que também são produtoras de conhecimento. Então, acho que a nossa ciência traz a nossa disciplina, ela traz essa perspectiva, de pensar a ciência sobre esse olhar mais humanizado e mais a partir do cotidiano. É interessante porque quando nós pensamos essa disciplina de cultura científica e divulgação científica, o objetivo é inclusive olhar para o nosso campus. Dentro da Univale nós temos uma produção científica que é intensa. E nós temos aí canais de comunicação, Estamos aqui na TV Univale, que é um canal, mas hoje com as redes sociais nós temos muitas possibilidades de dar visibilidade ao que nós desenvolvemos aqui. E essa disciplina em especial, nós queremos, como pesquisadores, temos aqui um grupo de mestrandas, cada um com sua pesquisa, de conhecer o panorama nacional de como que se tem produzido a ciência no Brasil, e aí trazendo, dando ênfase para as ciências humanas, e como que essa ciência está sendo compartilhada com a comunidade. Porque quando se produz ciência, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco da nossa experiência da visita ao Museu da Vida na Fiocruz, nós sabemos que existem investimentos de recursos públicos para essa produção científica e tecnológica. E a comunidade, a sociedade, ela precisa estar ciente, ela precisa participar do que é que estamos produzindo. Então, geralmente, quando nós falamos de uma pesquisa que estamos realizando, o que o cidadão comum ele pergunta é que impacto isso traz para a minha vida? Então, eu gostaria de ouvir vocês, a Carla é da área da educação, é pedagoga, poderia compartilhar. Eu acho que é importante a gente lembrar que o mestrado em Gestão Integrada do Território é um mestrado interdisciplinar. E aí nós temos um grupo de professores, de alunos de diversas formações. E neste encontro de formações diversificadas, nós temos uma produção muito rica. Carla, você poderia falar para a gente da sua experiência nessa disciplina, o que você conseguiu perceber de relevante para compartilhar com os nossos telespectadores?
Sim. Meu objeto de pesquisa é a juventude, são os jovens. E pensar, por exemplo, na divulgação, que muitas vezes a mídia faz do jovem, ela é um pouco assim distorcida, né? Aquele sujeito às vezes inconsequente, que sem muita perspectiva de futuro. Então, quando a gente vai avançando nas leituras e nas produções, então a ideia de que o jovem ele tem muitas perspectivas e de que ele é muito atuante no seu entorno. Então pensar a divulgação científica pelos diversos vieses, né, é pensar, por exemplo, que às vezes a divulgação que a mídia social tem feito, ela não é verdadeira, né? Que aparece aquele jovem que é preguiçoso, né? E tem muitas pesquisas que provam o contrário. A minha experiência aqui no grupo, no JIT, né, e participando dessa disciplina, foi muito relevante para mim como profissional. Embora eu conhecesse um pouquinho, né, bem pouco a respeito do fazer científico, mas nunca pensei na divulgação científica na perspectiva que nós estudamos. Então, foi um aprendizado muito importante. Na primeira aula eu fiquei um pouco perdida, na segunda e bem antes nas penúltimas eu já estava super agradecida. Que bom que eu estou aqui, que bom que eu estou com vocês e quanto aprendizado. De pensar, por exemplo, na nossa cidade, os espaços que poderiam ter uma comunicação científica, como o Parque Municipal, por exemplo, né? O museu, talvez intensificar mais a divulgação daquele espaço, daqueles objetos para a população ter mais acesso, né? E outros tantos espaços que poderiam ser melhores. Como é que eu posso dizer? O espaço ser planejado para a divulgação acontecer e chegar na população, que eu acho que é o grande objetivo, né? Oh, que bacana, Carla. Quando você fala do discurso que a mídia constrói em torno do jovem, é importante a gente sempre trazer o convite aos comunicadores sobre o papel da mídia. Então, a mídia, os meios de comunicação, eles têm um papel tanto para construir, reforçar preconceitos ou para desconstruir esses preconceitos. E daí, nós, comunicadores, os meios de comunicação, têm o dever ético, né, de pensar a sociedade de uma maneira muito mais holística, muito mais ampla, sem essas verdades que são construídas e reproduzidas. Daí o papel da universidade. Nós temos que pesquisar, dialogar com esses jovens, para nós realmente sabermos quais são as perspectivas da juventude e assim construir novos discursos, né? Também temos aqui a Andréia, né, que é da área da educação, e que fez a disciplina conosco. André, você podia compartilhar com a gente quais são a sua experiência nessa disciplina, né? O que ficou, o que você gostaria de compartilhar com a gente? Sim, Eliana, a professora Eliana, a professora Terezinha, eu agradeço porque foi muito rico participar dessa disciplina, porque eu pude perceber coisas que aos olhos de um pesquisador, muitas vezes passa despercebido, que é como divulgar a ciência. Muitas vezes fazemos, produzimos, mas não entendemos que o público que vai receber, né, esse conhecimento, é preciso que tenha uma linguagem simplificada, uma linguagem objetiva, para que essas pessoas, essa comunidade, elas possam entender, né, conscientizar que esse conhecimento ele pode ser útil, né? Ele é útil, na verdade. Nós utilizamos a todo tempo desse conhecimento, mas não nos damos conta, não nos damos o real sentido, né, para que essa ciência que está sendo produzida dentro desse espaço. Nós estamos em um espaço acadêmico, um espaço de pesquisa, e que muitas vezes nós não temos essa preocupação. Então, quem faz ciência deve se preocupar, assim como nós estudamos nessa disciplina sobre o Carlos Volt, né, o livro Consciência, trouxe muito isso para a gente, esse despertar, né, do cientista, da linguagem do cientista, do pesquisador,
né, desse compromisso que nós temos que ter com a comunidade. Então, produzir o conhecimento e que ele seja útil e que ele seja válido para essas pessoas que estão lá fora e que precisam tomar conhecimento. E talvez isso possa influenciar, e com certeza vai influenciar, na hora dos investimentos financeiros. Então, o Brasil, nós sabemos que tem muito aí, né, nesse quesito, a vencer essa barreira que é os investimentos governamentais na pesquisa. Então, essa seria uma forma. Então, o diálogo com a comunidade, do pesquisador com a comunidade, seria um canal, né, para que eles tomassem aí, vestissem a camisa da ciência. Eu acho que é essa a preocupação do Carlos Vogt, né, nesse livro que nós estudamos, que as professoras trouxeram, essa ideia. É a ideia que nós queremos. Eu, como pesquisadora, as minhas colegas, a gente quer levar isso adiante e eu pude perceber e compreender, né, o que é divulgação científica. Até então, eu estava, né, passando despercebido. Então, esse livro foi de grande valor. Eu aprendi muito na disciplina e vou levar comigo e aí vou pensar, como uma pesquisadora, que tenho o papel de divulgar essa ciência para a comunidade no todo. Eu acho que quando nós falamos sobre a importância da divulgação científica, a relevância dos meios de comunicação, nós estamos passando por um momento de transição, né, de acesso. Se até então a comunidade tinha pouco acesso aos meios de comunicação, né, pegar um microfone e falar para a câmera é algo tão difícil e doloroso para algumas pessoas. Hoje, as crianças, os jovens, está todo mundo com o celular, com alta tecnologia na mão, gravando seus vídeos, sendo youtubers. Temos aí os blogueiros e é muito importante, eu acho que o papel do professor, ao dialogar com os alunos, falar sobre os cuidados que nós devemos ter nessa relação com a mídia, né, com as redes sociais. Se de um lado tem muita informação que é produzida nos laboratórios, nas universidades, também tem muitas informações que podem comprometer aí o internauta, o telespectador. E nós temos nas redes sociais, nós temos na internet muita informação e pais, né, nós vamos ver aí algumas, principalmente no que diz respeito à saúde. Não é, professora Terezinha? Nós discutimos alguns textos aí que falam sobre a questão da saúde, algumas propagandas. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? É uma questão que nos chamou a atenção durante... Já é o segundo ano que a gente trabalha, né, com essa disciplina. Em todos os 2 períodos, a gente discutiu muito de como a mídia, impressa e falada, divulga a saúde, né, divulga a preocupação com a saúde. E isso é uma coisa que é muito interessante de estudar, de compreender. Porque se de um lado a mídia tem um papel fundamental em informar, os cuidados, por exemplo, você vai pensar na dengue. Quais são os cuidados, né, que o telespectador, a população vai ter que ter para se cuidar, né, em relação à dengue ou a outras doenças. Mas, ao mesmo isso é importante. Então, esse é um papel fundamental, porque a TV vai chegar a lugares que outros meios não chegariam. Mas tem um momento em que a mídia, por exemplo, pega uma notícia sobre determinado fato em relação à saúde e costuma trazer um pânico tão grande para a população sobre aquele caso que causa muito mais problema do que ajuda. Muito mais desconfiança do que confiança. Vocês lembram, por exemplo, o caso da Zika, né? Quanto pânico foi causado pela forma como a Zika foi tratada pelos meios televisivos. Então, assim, a questão da saúde talvez seja a temática que mais nos preocupe nesse momento, pensando na forma como ela é tratada, como a informação científica é tratada pela mídia, né? Então, é uma comunicação científica que merece um cuidado, né, especial. Verdade. Conosco, né, participou da nossa disciplina a Adriana. A Adriana tem formação em Direito, é psicóloga também. E nós tivemos um momento assim muito profícuo de discussões, né, onde cada um traz as suas referências, as suas experiências. A gente queria ouvir um pouquinho, Adriana, você falar para a gente das impressões, né, o que ficou das discussões da nossa disciplina, que nós podemos compartilhar a partir dessa temática.
Tem um fato que me chamou bastante atenção, que é justamente a distância do pesquisador-comunidade. Que é interessante, porque o pesquisador está lá no seu laboratório, está lá no seu campo de pesquisa, e ele não vai até a comunidade. Quem leva é a mídia, e a mídia leva nem sempre de uma forma que o conteúdo geral que foi produzido chega de forma integral, às vezes vai por um único viés. E nós vimos lá que tem diminuído o investimento em pesquisa. Então, e isso é preocupante. Por que que é preocupante? Porque se não tem investimento, não tem pesquisa. Se não tem pesquisa, como que vamos progredir para resolver os problemas que a sociedade apresenta? Então, é um chamado e que me despertou uma atenção especial, é justamente esse envolvimento pesquisador-comunidade ou esse contato pesquisador-comunidade para que essa comunidade tenha consciência, tá, de que ela vive consciência e que é importante para ela os investimentos, que ela precisa se implicar, que a solução dos problemas que tem na sociedade depende diretamente da ação dessa sociedade, da comunidade de uma forma geral, que é quem vai se beneficiar em última instância. Mas acredito sim que o pesquisador ele teve um papel assim muito crucial nisso, de distanciar da comunidade, mesmo porque para ele é muito difícil produzir e divulgar. Mas hoje, pelo menos assim, dentro das reflexões que nós passamos, creio que é imprescindível que o próprio cientista, que ele comunique o seu trabalho, que ele comunique o seu resultado, porque cientificar é muito fácil. Criar consciência já não faz parte, mas faz parte do processo de divulgação. A pessoa ela precisa estar ciente, mas ela precisa se conscientizar do impacto daquela pesquisa na sua vida. Então isso é o que eu levo assim de mais precioso, né, Tereza? Uhum. É muito interessante isso que a Adriana está falando, porque o nome cultura científica, que dá nome, né, à nossa disciplina, ela parte exatamente dessa consciência de que ciência é cultura. Ciência faz parte da nossa cultura, né, da nossa cultura humana. E se a gente for a ciência brasileira, da cultura brasileira. E a gente tem muitas ciências, né, e pouca consciência dela, né, como a Adriana está falando. Então essa é uma questão, acho, muito importante. Tem um movimento muito interessante que congrega os pesquisadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é do retorno público da ciência, né, que é exatamente dar ciência à comunidade, da participação dela na produção de pesquisas através dos impostos, porque o que mantém a FAPEMIG em Minas Gerais, a FAPESP em São Paulo e outras agências de fomento, o próprio CNPq, a CAPES, são os impostos que o cidadão paga. Então, de alguma forma, o cidadão tem uma participação nessa produção científica. Então, há um movimento muito importante do retorno para a sociedade das pesquisas feitas, porque de alguma forma a sociedade participa quando ela contribui com os impostos, né? Quando ela paga os seus impostos. Então, a criação desses canais em que a ciência chegue à população leiga de uma forma que ela seja incorporada também culturalmente, é um desafio e é uma proposta democrática. Então, acho que a gente tem que botar fé nisso, né? Eu acho importante isso, que é justamente exigir que esse investimento que ela já faz via imposto seja revertido em pesquisa para solucionar o problema que ela tem no cotidiano. Né? Verdade. Eu quero agradecer, né, a vocês que participaram desse encontro aqui no Diálogos Territoriais e a você que está nos assistindo. E fiquem com a gente até o próximo programa. Até lá!